Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E vamos estudar um pouco sobre os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. E estudar a classificação de cada um deles. Primeiro vamos começar com os sinônimos. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido ou significado semelhante. Quer dizer o quê? Que os sinônimos são palavras que têm o sentido parecido e que são utilizadas para substituir umas às outras, dependendo do contexto, ou seja, dependendo da situação que será utilizada essa palavra. Então, temos como exemplo aí, casa. Alguns sinônimos de casa: residência, lar, moradia, alegria, felicidade, longe, sinônimo de longe, distante, de carro, automóvel. Então, esses são alguns sinônimos. Os sinônimos, eles são muito utilizados em quê? Em textos de redação. Por que são utilizados em textos de redação? Em textos pequenos, textos curtos que eu vou narrar alguma história. Porque os sinônimos, eles vão substituir aquela palavra que eu teria que repetir inúmeras vezes no meu texto. Por exemplo, a palavra casa. Se eu vou escrever algum texto que inúmeras vezes eu tenho que repetir essa palavra casa, então, para não ficar muito repetitivo meu texto, então eu posso substituir por um sinônimo. Então, sinônimo de casa, posso substituir por residência, por lar, certo? Então, por isso que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou um significado semelhante e que pode ser substituído dependendo do contexto que tenha aquela palavra, que cabe àquela palavra, certo? Então, essas são as palavras sinônimas. E agora nós passamos para os antônimos. Antônimos são palavras que têm significados opostos. Nós vimos que os sinônimos são palavras que têm significados parecidos, que podem substituir umas às outras, ou seja, uma palavra pode substituir outra, dependendo do contexto, da situação, naquele texto daquela palavra. Já os antônimos, eles são diferentes, porque eles são significados opostos, ou seja, significados contrários, inverso daquele sentido. Então, tem como exemplo aí, bondade, oposto, ou seja, o contrário de bondade é maldade. Contrário de bonito, feio. Contrário de limpo, sujo. Contrário de correto, errado. Contrário de alto, baixo. Então, antônimo são palavras de significados contrários. Então, eu falo uma coisa, eu digo que eu estou feliz, o contrário de feliz automaticamente é triste, certo? Então, essas são algumas das palavras antônimas que nós usamos. Existem inúmeros outros também, certo? Aqui são apenas alguns exemplos. E agora, vamos para os homônimos. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia. Pronúncia nos referimos o quê? Ao som. E às vezes a mesma escrita. Às vezes, por quê? Nem sempre os homônimos vão possuir a mesma escrita. E significados distintos. Significados distintos, quero dizer significados diferentes. Sempre serão significados diferentes, ou seja, as palavras homônimas, elas possuem significados diferentes. O que é que nós vamos verificar na classificação dos homônimos? A variação da pronúncia, que algumas palavras vão possuir a mesma pronúncia e algumas a mesma escrita e outras não. Então, agora vamos para a classificação dos homônimos. As palavras homônimas são classificadas primeiro, em homógrafas. Homógrafas são palavras que são iguais na grafia, grafia é o mesmo que escrita, e diferentes na pronúncia, certo? Então, as homógrafas são iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia. Então, temos aí como exemplo uma palavra que é verbo e a outra que é substantivo. Então, eu tenho o verbo colher, colher, e tem colher, que é substantivo. Então, colher, verbo, e colher, substantivo. Que se refere o quê? A colher é um utensílio, né? O talher que temos na nossa casa. Colher, verbo, e colher, substantivo. Então,
tem uma pronúncia diferente aí, certo? Agora eu tenho gelo, observem, ou seja, prestem atenção, que eu digo gelo, a pronúncia é mais fechada. E gelo, o verbo, vai ser mais aberta. Então, eu tenho aí o exemplo. Minha bebida precisa de gelo. Quando penso em espíritos, até gelo de medo. Então, aí vai ter uma diferençazinha na pronúncia. O substantivo aí, gelo, vai ser mais fechado o som, e gelo vai ser um som mais aberto do verbo. E o mesmo do verbo colher e do substantivo colher, certo? Então, vai ter a diferença no som. Então, as palavras homógrafas são iguais na grafia, ou seja, a escrita são iguais e diferentes na pronúncia, certo? Então, essa é a primeira classificação das homônimas. E o significado, diferente, certo? Então, a gente sabe que sempre o significado vai ser diferente. Então, vamos para as homófonas. As homófonas são diferentes na classificação das homógrafas. As homógrafas, vimos o quê? Que elas são iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Já as homófonas vai ser o contrário. Elas são iguais na pronúncia, ou seja, no som, o som é igual, não tem diferença. E vão ser diferentes na grafia, na escrita. Então, aí temos como exemplo, cerrar, escrito com C, que o significado é fechar. E cerrar, escrito com S, que o significado é cortar. Então, vejam que a pronúncia é a mesma, cerrar, cerrar, não tem diferença. O que vai diferenciar vai ser a escrita. Uma palavra vai ser escrita com C e a outra com S. E o significado que permanece sendo diferente, né? Uma vai ter um significado e a outra palavra vai ter outro diferente. Agora, o próximo exemplo, acento. Acento com C se refere à acentuação, ao sinal gráfico de alguma palavra que precise ser acentuada. E acento com 2 S vai se referir ao lugar de sentar-se, ou seja, aquele assento, o banco que eu vou me sentar, certo? Então, as homófonas têm o quê? Pronúncias iguais, diferentes na grafia, diferentes na escrita e significados diferentes. Cada um vai ter o seu significado. Vamos para a última classificação das palavras homônimas, que é perfeitas. As homônimas perfeitas são palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia, diferentemente das anteriores, que são o quê? Nas homógrafas, nós vimos que as palavras homógrafas são iguais na grafia e diferentes na pronúncia. E as homófonas são o quê? Iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Já as homônimas perfeitas, elas vão ser iguais tanto na grafia quanto na pronúncia e com significados diferentes, assim como as demais, como as outras. Então, temos como exemplo caminho substantivo e caminho verbo. Vejam que é a mesma pronúncia, caminho, caminho, e a mesma grafia. Então, aí nós só vamos observar o quê? Que os significados, eles vão ser diferentes. Caminho substantivo é uma faixa de terra. E caminho verbo do verbo caminhar. O próximo exemplo, manga, que o significado desse primeiro é fruta, e manga de camisa. Tem significados distintos, a mesma palavra. Então, manga a fruta, temos como exemplo, a manga estava saborosa. E manga de camisa, a manga da camisa está curta. Então, vejam que são palavras iguais na grafia, iguais na pronúncia e significados diferentes. Então, essas são as palavras homônimas que nós vimos, que são classificadas nos 3 tipos: homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Ok? Vamos para o próximo. Então, agora temos os parônimos. As palavras parônimas, elas são parecidas na pronúncia e na escrita, entretanto, possuem significados diferentes. Então, é preciso que tenhamos uma atenção maior. Por quê? Porque as palavras parônimas, elas parecem um pouco com as homônimas e isso acaba confundindo. Mas vejam bem que não há variação nas palavras parônimas.
elas vão ter significados diferentes, também assim como as homônimas, mas elas vão ser parecidas na pronúncia e na escrita. Elas nunca vão ser iguais na escrita, nem iguais na pronúncia. Elas sempre vão ser muito parecidas, apenas parecidas, tanto na pronúncia como na escrita. Então, temos como exemplo, aprender, o significado de quê? De conhecimento, de adquirir algum conhecimento, e apreender, de capturar. Então, vejam que as parônimas são muito parecidas na pronúncia, porque eu digo aprender e aprender. Então, se eu não tiver um cuidado, eu acabo repetindo a mesma pronúncia, que é muito parecida. A diferença aí vai ser só porque foi acrescentado na escrita mais uma vogal, a vogal é. Porém, o significado é diferente. Aprender de conhecimento, de adquirir um conhecimento, e aprender de capturar algo. O segundo exemplo, comprimento e cumprimento, que é algo que erram bastante, se confundem. Então, comprimento, eu estou me referindo a uma extensão de algo. Estou falando ao tamanho de algum objeto, como por exemplo, eu quero saber o comprimento da mesa, o comprimento da cadeira, certo? Então, a extensão o comprimento do quadro, da minha sala, de algum objeto. E cumprimento, a gente está se referindo a uma saudação, a um gesto. Cumprimento, bom dia, boa tarde, certo? Então, esses são alguns exemplos das palavras parônimas. Então, só relembrando, palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, e os significados vão ser diferentes. Então, nas palavras parônimas não vai ter variação, como as homônimas. As parônimas, elas vão ser sempre parecidas na pronúncia e na escrita, e os significados diferentes. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Assistam quantas vezes acharem necessário. Estudem o conteúdo, completem a atividade e até a próxima aula. Tchau, tchau!